Bom, vamos retomar agora o tema análise de variação e vamos nos aprofundar um pouco mais no que a gente está discutindo do entendimento, né, nas causas do entendimento da variação. Então, vamos lá. O que significa entender a variação? Processos e produtos podem ser descritos a partir de uma característica de qualidade. Isso todo mundo sabe, é uma coisa bem batida. A variação, né, ou a variabilidade está sempre em qualquer um dessas características. Ela é inerente ao processo. E tomamos ações sempre baseadas na análise da característica de variação. E entender como essa variação atua no processo é fundamental para que nós tomemos as ações corretas nesse caso. Então, por exemplo, uma coisa que a gente comenta em todas as aulas, a gente discute bastante, a gente pede para que, vou pedir para que você faça isso também, né? Pegue uma folha em branco e comece a escrever a letra A. Escolha se quer fazer de mão, de forma, a gente colocou os dois exemplos aí para ficar mais fácil para vocês. E comece a escrever, o Azinho lá, vai escrevendo, vocês vão ver. Eu duvido que vocês vão conseguir escrever todas as letras iguais. Eu falo isso com um pouco de conhecimento de causa porque eu tenho um certo trauma aqui que as professoras na escola me mandavam para aula de caligrafia. Minha mãe tinha que comprar um caderno de caligrafia para mim e eu nunca conseguia executar essa nobre tarefa que é escrever de uma maneira sem ter tanta variação assim, né? No caso, eu fiquei contente porque eu consegui ter uma variação que estava dentro dos limites para que o meu interlocutor, o meu cliente, no caso, a pessoa que estivesse lendo o que eu estava escrevendo, entendesse, compreendesse o que eu estava querendo falar. Porque no começo era complicado, eu ia tentando fazer os Azinhos, aí o Bzinho, todas as letras e ficava um monte de garrancho, ficava complicado para as pessoas verem. Mas vamos lá. Como é que a gente... Quais são os dois componentes que eu acho importantíssimos para nós casarmos a variação e entendermos se a variação está correta ou não? Voz do processo e voz do cliente. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessas coisas. Voz do processo é o quê? É o que o processo, quais são o que os indicadores do processo estão falando para você. E a voz do cliente são os limites de especificação. Ou seja, é o que o cliente deseja daquele produto ou serviço que você está produzindo com o processo que você tem. E a grande sacada, né, um termo mais técnico, a capabilidade, é quando você consegue encaixar a voz do processo para que ele produza o que o cliente quer. Se você não conseguir fazer isso, né, se você não conseguir casar a voz do processo com a voz do cliente, você não vai conseguir atender as expectativas do cliente e você não vai conseguir encaixar o seu processo. Então vamos ver aqui uma coisa que eu acho, um quadro que vocês estão vendo que é bastante importante para vocês, que é quais técnicas estatísticas você pode lançar a mão para conseguir entender se você está conseguindo casar essas duas vozes e se você precisa melhorar alguma delas. Vamos lá. Primeiro aí, né, o comportamento ao longo do tempo. Como é que você analisa o comportamento ao longo do tempo? Se for quantitativa, como eu já falou para vocês, determinadas variáveis você pode fazer análise quantitativa, você vai usar o gráfico de tendência ou o gráfico de controle. São os mais comuns assim, e a maioria das variáveis que a gente lida para processo é numérica. Então vocês vão ter bastante familiaridade com esse tipo de gráfico. Se for qualitativa, você pode usar um gráfico de tendência, também um gráfico de controle. Então é muito bom isso aí. Para distribuição, para você analisar como é que está a distribuição. Quantitativa a gente usa bastante dot plot, histograma e box plot. E se for qualitativa, gráfico de barras, setores ou gráfico de Pareto. O de setores aqui, algumas pessoas conhecem ele como gráfico de pizza. Vocês já devem ter ouvido falar bastante dele. Cuidado, hein? Já vi muito gráfico de pizza com mais de 100%. Então, complicado, pessoal. Um gráfico de pizza pode ter no máximo 100%, ou seja, 360 graus. A mais que isso, fica complicado. Ou, quando a gente pode pedir também uma estatística descritiva, que é, na verdade, dados que vão te determinar a localização, né, dos dados como é que estão e a variação. Então, por exemplo, para localização a gente pode lançar a mão da média, mediana, quartil, mínimo, máximo. Então, traz bastante informação importante para a gente. E a variação, o desvio padrão e a amplitude, né, o R, que é chamado amplitude.
Se for qualitativa, a gente pode falar em tabela de frequência ou porcentagem. São ferramentas que ajudam bastante a gente entender esse tipo de variação. Mas vamos lá? Vamos começar pelo gráfico de tendência. O que é o gráfico de tendência? É a primeira ferramenta de análise de qualquer processo, de qualquer variação. Muitas pessoas, né, sempre sabia que eu gostava disso aqui e tal, me mostravam já o gráfico de controle. Falavam assim, calma, não precisa. Vamos tentar analisar primeiro o gráfico de tendência, para depois a gente fazer o gráfico de controle. Porque o gráfico de tendência é muito bom, mostra o que? O comportamento de um indicador ao longo do tempo. Fica muito fácil enxergar a variação. Um gráfico que vocês devem ver todo dia, né? Perdão, todo mês, quando saem as prévias e a finalização, é o famoso GPM. É muito comum ver o que? O GPM por meio de um gráfico de tendência, né? Vai lá o repórter e mostra, olha, o GPM de agosto, o GPM de setembro, o GPM de novembro, e vai mostrando para você qual é a variação. Cuidado! Muitas pessoas confundem, né? E acabam usando um gráfico de barras, que é um gráfico de frequência, para mostrar a variação de um processo de um indicador desse. Então, por favor, eu gosto muito, que pelo menos eu acho que é o mais aplicado, né? Tenho certeza que é pelas referências que nós temos, o gráfico de tendência para entender a variação desse indicador ao longo do tempo. Então vamos lá. Eu comentei nesse gráfico, é um simples registro de uma medida ou a característica ao longo do tempo, é bem tranquilo. Fornece uma visão de um processo ou uma atividade ao longo do tempo, para você conseguir verificar se ele está ou não sob controle, se a variação está ou não dentro do que você espera. Pode revelar vários ciclos, ou seja, sazonalidade, é muito comum isso acontecer. Se você pegar, eu gosto muito de usar o Google Insights for Search lá, para poder analisar como é que está o comportamento das palavras, dos termos de busca. Se você pegar vestibular e colocar lá e pedir para que o Google analise, você vai ver que tem dois ciclos grandes, né? Tem dois parâmetros sazonais. Você tem um pico de procura por vestibular entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, no máximo, morre ali em janeiro, a maioria. E no meio do ano tem um pouco menor, porque algumas faculdades abrem processo seletivo ao meio do ano, mas a maioria está lá nesses últimos meses, nesses meses dos meses do final e do início do ano. Ou seja, você vê claramente o comportamento sazonal por meio do gráfico de tendência. E você pode usar esse tipo de gráfico, né, para fazer o quê? Um estudo de um sistema, um processo, uma variação um pouco mais complicada. Por exemplo, você pode usá-los para determinar a questão de índice pluviométrico. Aqui no momento que nós gravamos esse vídeo, tem uma discussão bastante interessante sobre os preços do leite, que subiram muito. E aí tem o pessoal falando por que subiu, porque eles estão mostrando vários estudos mostram, né, o pessoal na televisão mostra muito, o uso dos gráficos de tendência para analisar o comportamento do sistema leiteiro. Aí mostra como é que está a engorda da vaca, como é que está a água, como é que está o pasto, como é que está isso, para justificar esse grande aumento no preço do leite. O gráfico de tendência, né, vou mostrando, vocês estão vendo aqui o exemplo, é um gráfico simples, né, basicamente já dão bastante, como eu disse, é um gráfico bastante comum, está aí disponível em vários locais, em várias situações, e vai mostrar o quê? O comportamento ao longo do tempo. Então tem lá qual é o valor daquele indicador e no eixo X qual é o tempo, né, qual é o período que aquele indicador foi coletado. Então é bem tranquilo, vocês estão vendo o gráfico aí. Dá para fazer no Minitab, dá para fazer no Excel, dá para fazer em qualquer coisa. Se tem um gráfico, na minha opinião, que é batido, que todo o sistema faz, o Google Charts, enfim, você pode escolher qualquer um, mas todo lugar você vai encontrar que o gráfico de tendência ele sai fácil. Um exemplo aqui, imagine que o Departamento de Recursos Humanos está querendo entender qual é o gasto, né, qual é o investimento, para você usar um termo mais bonito, com treinamento entre os anos aqui de 2000 e 2001. E ele tem lá os gráficos na tabela abaixo. Olha que interessante, por meio desse gráfico que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem entender qual é a variação, né, dos gastos durante o ano, de 2001 e 2002, desse departamento de RH. Então dá para ver que teve um pico, né, no último período lá em dezembro de 2002, que foi para 105. Né, tem outros pontos ali bem mais baixos, como 94, 95, e ali você vai acompanhando o item aí. Olha que interessante. Se você
é o diretor de recursos humanos e chega lá para sua analista e pergunta, pô, e aí, como é que tá isso aí? Pô, com o gráfico, ela consegue mostrar para você, em poucos minutos, como é que está o comportamento da despesa, gastos com recursos humanos, desculpa, do Departamento de Recursos Humanos com treinamento, e você vai conseguir entender quais ações você vai tomar ou não com isso. Uma coisa importante também são as causas especiais. O que são as causas especiais? São pontos, né, são arranjos de pontos que acontecem que vão indicar para você que tem alguma coisa diferente acontecendo na variação daquele processo. Então, a mais batida, que a gente mais utiliza, é quando você tem um ponto muito afastado dos demais. Se você está usando, a gente vai mostrar depois para vocês, os gráficos de controle, principalmente no Minitab, ele já vai te avisar e já vai pintar ali, olha, esse ponto aqui está muito acima dos pontos, né, dos outros demais. Então, provavelmente, alguma coisa aconteceu aqui que não estava presente no resto do processo e que ocasionou esse pico ou esse vale para ficar tão afastados dos demais desse ponto aqui. Se vocês são leitores do nosso blog, do nosso site, vocês já devem ter notado também que nós disponibilizamos para vocês uma planilha de Excel, onde você consegue fazer uma análise dessa daqui que a gente está mostrando, porque lá você vai conseguir fazer um gráfico de controle e ele vai avisar você quando tem uma causa especial ou não. Uma outra maneira da gente poder fazer isso é quando a gente tem 8 ou mais pontos abaixo ou acima da média. Então, se você consegue 8 pontos abaixo ou acima da média, é alta probabilidade de que tem causa especial aí. Então, é melhor você estudar esses 8 pontos para ver se alguma coisa está acontecendo ou não, o que aconteceu, para você entender melhor por que aquela variação ocorreu. E outro que a gente colocou aqui também é uma sequência de 6 ou mais pontos crescentes ou decrescentes. Então é importante que vocês analisem, né, todas essas dicas aqui, essas causas especiais, para que vocês tomem as atitudes corretas, as ações corretas. É muito comum num determinado departamento comercial, por exemplo, a gente comemora muito venda, está aumentando, está diminuindo e tal, e a gente acaba comemorando coisas que são variação do processo. Fala, poxa, esse mês nós vendemos 152 mil, oh, que legal, muito maior do que o mês passado, foi 148, pô, legal. Aí no outro mês você comemora que você está conseguindo vender 142, fica triste, nós vendemos 154, estamos vendendo 140, e fica essa discussão, né? Subiu, desceu, você fica numa psicose maníaco-depressiva ali, sem precisar, porque são causas comuns, não são causas especiais. A hora que você encontra as causas especiais com essas dicas aí sim você toma atitude. Então, aqui os gráficos de tendência que a gente coloca, né? Ou de controle, esse aqui é um exemplo de gráfico de controle, é um exemplo bastante interessante. Aqui, um exemplo de gráfico de controle com causa especial, você está vendo lá, né? Você tem uma causa especial de um ponto mais afastado. Aí o outro exemplo aqui é de pontos abaixo da média, ou seja, 8 pontos abaixo da média, também é uma causa especial, você também precisa estudar. E aqui, 6 pontos crescentes. Então você tem, por exemplo, imagine que esse gráfico de 6 pontos aí que a gente olha no último, fosse, por exemplo, o custo de, vamos dizer, deslocamento da sua equipe. Quando você observa 6 pontos crescentes, no quarto ponto crescente você vai começar a ficar meio assim, peraí, se está crescendo a despesa com deslocamento pelo quarto mês consecutivo, eu preciso tomar cuidado, porque há alta chance disso aqui crescer quinto, crescer sexta, e aí sim ser uma causa especial. Então você já vai começar a correr atrás para entender se é ou não uma causa especial e tentar, se for despesa, atuar para reduzir essa despesa. Vamos agora para a seção que eu mais gosto, que é a seção pensando com as mãos. Como é que faz essa seção? Essa sessão de exercícios. Então eu gostaria de pedir para vocês para irem até a apostila e, tá vendo o exercício aqui? Colocarem a mão na massa e fazer. São vários exercícios que vocês vão ter para testar se vocês entenderam ou não o conceito que nós discutimos aqui com você. Variação e como mapear essa variação por meio das causas especiais, do gráfico de tendência e
inicialmente do grafo de controle. Beleza? Então, vamos para lá.